Olá, turma, boa noite a todos e a todas, né? Hoje nós estamos iniciando mais uma aula do curso de Redação para Carreiras Educacionais. Nós vamos trabalhar a questão da estrutura da redação dissertativa argumentativa, hoje, 29 de setembro de 2022. Bacana? Vou iniciar gravando somente a aula teórica e depois a nossa prática de escrita e as conversas, eu vou precisar, então, parar a gravação. Ok? Então, vamos lá. Mas qualquer coisa que vocês podem falar também, e vai ser bem tranquilo. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Hoje é uma aula um pouco mais teórica, mas que é importante também. Super essencial, né, gente? Quando nós falamos de estrutura, né, estrutura de redação, e quando a gente pensa numa estrutura ideal, é até mesmo por conta do concurso público, né? Claro que nós não vamos escrever somente pensando no concurso público, porque o ato de escrever é para a vida, né? Mas quando se pensa em concurso, há, então, exigências. Nesse caso, a redação, ela passa por uma tábua de avaliação, né? Então, atualmente, estou trabalhando naquela banca, né, a Consulplan, e nós também temos, né, avaliações. Também trabalho na correção do Enem, nós temos as competências, né? Então, os estudantes, eles são avaliados, né, normalmente, né, a partir da adequação ao tema proposto, né? Infelizmente, nós temos pessoas que tangenciam o tema. Mas como assim, tangenciar o tema? O tema é sobre X, e a pessoa, ela pega uma parte do X, mas começa a falar sobre outras coisas, né? E aí, gente, tem a questão da adequação ao tipo de texto. Qual que é o gênero, normalmente? Dissertativo argumentativo. Essa semana, eu trabalhando, fazendo correção, recebo um estudante que simplesmente ele faz uma narrativa. Então, ele fez o quê? Ele desviou o tipo de gênero. Então, nesse caso, nós temos que ter uma certa atenção, porque se o gênero é dissertativo argumentativo, eu tenho que seguir a estrutura que ele exige, né? Eu não posso entrar com outro gênero. E quando falamos de coesão e coerência das informações, né? O que seria coesão? Gente, a coesão é quando o texto, ele há uma progressão textual, né? Quando as palavrinhas, elas encaixam, né? Por exemplo, quando você usa um conectivo, relacionando o parágrafo anterior com o outro parágrafo, por exemplo, quando a introdução, ela dialoga com o desenvolvimento, e o desenvolvimento, então, com a conclusão, né? E a coerência? A coerência é quando você tem uma tese e você consegue defender essa tese sem desviar o seu foco, né? Às vezes a gente é um pouco incoerente, né? Fala uma coisa, aí de repente, pensa outra, escreve outra coisa, e seu texto fica confuso. Então, o seu texto, ele precisa ser claro, leve, objetivo, coeso e coerente, né? As informações, elas precisam ser coerentes. Pleno domínio da modalidade da língua portuguesa. Norma, padrão, gramática. Ah, mas eu acho um saco isso da gramática. Triste. Porque aqui é qualquer concurso, gente. Não adianta. Nossa, Lohane, mas eu escrevo tão bem. Nossa, meu coração, né, dispara, eu pego a caneta ali, mas de repente eu não sei usar uma crase, eu não sei fazer a concordância nominal, verbal, eu não sei usar o este e esse. Então, eu vou tentar aqui no curso, nós temos poucos encontros, mas eu vou tentar trazer elementos da gramática no texto. Os erros comuns, aquilo que deve ser evitado, né? Porque, às vezes, a pessoa perde ponto porque ela não coloca acentuação. Porque ela não sabe usar a vírgula. Então, isso também deixa um convite para vocês, que é bom assistir umas dicas, desculpa, alguns vídeos, ver algumas dicas, seguir algumas páginas de dicas de português. Ah, tem com acento e tem sem acento, sabe? Aqui usa crase, aqui não usa. São dicas simples, mas que será essencial para a sua nota e para o seu desenvolvimento de escrita no âmbito profissional também. Normalmente, pessoal, normalmente, será atribuída nota 0 à redação que, normalmente, fugir ao tema do texto em prosa, dissertativo argumentativo, né? Então, a pessoa, ela já começa a escrever outro gênero, fugir ao tema proposto, né? Infelizmente, a pessoa, ela lê, ela está sem o hábito de ler
e compreender o que ela está lendo, ela lê ali, ela pega a primeira coisa que ela leu, ela não entende que a proposta, ela te exige tudo aquilo ali. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês na prática. Aí ela vai e foca só no tema. Vamos dar um exemplo. A importância da disciplina, da alimentação, a importância da disciplina, educação alimentar nas escolas brasileiras. Quando falamos escolas brasileiras, pressupõe pública e privada. Aí a pessoa só pensa na pública. Quando falamos de disciplina de educação alimentar, a pessoa vai lá e fala só da nutrição, da obesidade. Ela simplesmente começa a fugir ao tema proposto. Né? Por conta de quê, gente? Da leitura. Ela não fez uma leitura atenta. Apresentar desenhos, números, palavras soltas. Ou forma inverso, né? Forma de verso. Então, ali, cismei, agora eu sou Vinícius de Moraes. Não vai adiantar. Esse não é o gênero, tá? Aí, de repente, sem querer, você marca uma bolinha na sua redação. Você vai ser eliminado, porque a banca, ela pressupõe que isso pode ser um tipo de comunicação entre você e o corretor, né? Nós pegamos agora a banca da Consulplan só com só com uma equipe de 10 pessoas. Então, por exemplo, se a gente pega uma redação e a pessoa coloca uma estrela, pode ser um código, né? E normalmente os corretores participam de um grupo de WhatsApp. Gente, tem uma redação aqui com estrela. Deixa que eu faça a correção. É um amigo meu. Tá entendendo? Então não pode ter. Então, de qualquer forma, tem um desenho, tem um número solto do nada. Do nada a pessoa coloca o número 3. Vai ser eliminado. Beleza? Redação assinada. Gente, pelo amor de Deus, fica atento. Não pode, tá? Escrita a lápis também não. Né? Mas eu gosto de escrever a lápis. Acostuma no seu treino a escrever a caneta. Beleza? E uma questão também, leia, gente, no edital de vocês. A caneta é azul ou a caneta é preta? São detalhes, hein? A gente não pode esquecer disso. E aí, quando pensamos em estrutura dos parágrafos, nós temos que pensar que normalmente são 30 linhas e no mínimo 23, ou no mínimo 25. Aí, conforme o edital, né? Bom, a estrutura normalmente é um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Tem pessoas que escrevem 3 desenvolvimentos, aí eu acho que já é demais. Ela se perde um pouco na argumentação. A estrutura ideal é essa, gente, pode anotar aí. 1 parágrafo para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão. Isso já encaixa 30 linhas. Nesse caso, nós temos aqui uma introdução, um exemplo, né, de introdução. Quando se fala em tese, claro que vocês já sabem disso, mas eu tenho que reforçar. Gente, a tese é o seu posicionamento em relação ao tema. Você concorda com isso? Você discorda? Alguém está me ouvindo aí? Ou a internet parou? Eu tenho que ficar atenta hoje, né, quanto a isso. Sim, estou te ouvindo, Sim, Lola. estamos ouvindo. Excelente. Alguém gostaria de ler, por gentileza, então, essa informação aqui? Eu posso ler. Vou ler. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática: a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Elza, obrigada. Então, aqui, este estudante, ele faz a contextualização do tema. Então, ele apresenta, por exemplo, um dado, né? Eu vou colocar um dado histórico, eu vou colocar um conceito, eu vou trazer a Constituição. Ele faz uma contextualização. Depois, ele pega o tema ali, você consegue identificar. Você fala assim, não, entendi, o tema é sobre isso. Porque ele consegue apresentar o tema.
Às vezes a pessoa ela não sabe e ela relacionar, sabe, muito bem as ideias, por isso. Porque ela começa a contextualizar o tema, mas ela não apresenta o tema da redação. E aí o próprio corretor fica assim, gente, o que ela quer dizer? Né? E aí, gente, na sua introdução, você tem que apresentar a sua tese. A sua tese é seu posicionamento. Desse modo, torna-se pertinente, torna-se essencial, torna-se necessário, não sei, você vai usar suas palavras, né? Observar tal coisas. Aí, normalmente, a pessoa, ela utiliza duas ideias. Ou ela apresenta pontos positivos e negativos. Se ela faz uma apresentação negativa e positiva em relação a um determinado tema, no primeiro desenvolvimento, ela vai trabalhar o primeiro aspecto. No segundo desenvolvimento, o segundo aspecto. Nesse caso aqui, os principais impactos dessa problemática, né, a perda da autonomia de pensamento, ele vai trabalhar o que seria essa perda de autonomia de pensamento no primeiro desenvolvimento. Essa é a lógica que se espera deste texto. E no D2, né, desenvolvimento 2, a sabotagem dos processos políticos democráticos. Então, ele tem que articular isso. E na conclusão, ele tem que fechar essas ideias. E o mais interessante dessa redação são os conectivos. Nesse sentido, gente, eu pego textos, né? Eu sou revisora de textos acadêmicos, e eu percebo pessoas no mestrado escrevendo assim. Eu falo assim, gente, a pessoa não faz coesão no texto dela, nenhum, não há coesão. Aí vem um revisor criando aquela coesão para a pessoa. Mas isso era dever da pessoa. Nesse sentido, em contrapartida, aí outro conectivo também que ele utilizou, desse modo. Então, ele foi utilizando conectivos para trazer essa coesão textual. E aí, aqui há uma estrutura, então, né? Igual eu falei para vocês, de uma forma um pouco desenhada, primeiro parágrafo, que você traz ali, então, o objetivo do texto, né? O que você tem que apresentar sobre esse texto, né? A contextualização, deixar bem claro, né? Se a proposta fala assim, a importância da educação, aí você não precisa usar a importância, usa o sinônimo, a relevância. Mas você tem que deixar bem claro que você entendeu o tema. O parágrafo de desenvolvimento, né? Trazer ali os objetivos, né? De novo, trazer argumentos, trazer também, gente, informatividade. Ah, o que é informatividade mesmo? São dados socioculturais, são informações, referenciais teóricos em defesa do seu ponto de vista, em defesa dos seus argumentos. Entendeu? Então, por exemplo, se eu quero defender a educação inclusiva, eu posso trazer uma lei, eu posso trazer últimos dados de alguma avaliação. Aí, você me pergunta, mas como que eu vou lembrar disso na hora da redação? Por meio de leituras. Porque o tempo inteiro que você lê, você vai guardando algumas coisas. E se você for esperto, você vai até anotando. Você tem um caderninho só de argumentação. Olha, eu li hoje sobre Libânio. Ah, que bacana. Qual que é a ideia dele mesmo? Ah, a ideia dele fala sobre a didática. Vou trabalhar isso aqui, vou deixar guardado. Porque em algum momento eu posso utilizar isso numa redação. Eu posso utilizar isso numa palestra. Eu posso utilizar isso, claro, pode cair numa questão, eu posso acertar. Então, você vai construindo saberes. E aí, falando novamente sobre a questão dos conectivos, né? Chamamos de coesão as relações de sentido presentes na superfície do texto. Nessas relações de sentido, os conectivos textuais colaboram para a construção de um texto coeso, ou seja, um texto claro, tendo como principal função estabelecer uma relação semântica, relação de sentido entre os elementos do discurso. É necessário estabelecer sentido. Por exemplo, contudo. O pessoal usa contudo como se fosse portanto. Como se ele fosse um conectivo de conclusão, mas não. Contudo, tem a mesma carga semântica de entretanto, todavia, mas. É uma adversativa. Mas a pessoa sem querer pode confundir. Eu falo isso porque há muito tempo eu já confundi isso. E eu lembro que eu era estudante, eu também tinha, né, pessoas que faziam correção, né, na minha época. Olha, você está errando, até eu entender que contudo não era portanto. Entendeu? Então, assim, aí depois você aprende, acabou.
Você fala assim, não, eu vou colocar em prática agora isso aqui. Então, é isso. Às vezes, um corretor, ele sinaliza para você, igual, por exemplo, às vezes eu mandei ali para algumas pessoas, né? Eu faço leitura com calma e deixo alguns comentários. Aí a pessoa, ai, meu Deus. Ai, tô tão triste hoje. Recebi tantos comentários, mas não é para ficar triste, porque aqui é o momento certo para você errar. Aqui é o momento certo, porque lá na frente você vai falar assim: nossa, que bom que eu treinei. Agora eu acertei, passei bem no concurso, fui muito bem avaliada pelo meu chefe. Que às vezes nem tudo é concurso, né, gente? Eu tenho pessoas aqui que falam assim: não, eu já sou concursada, eu quero ampliar minha escrita, eu quero aperfeiçoá-la, né? E aí, gente, vamos lá, vamos identificar aqui os conectivos. Gostaria que outra pessoa lesse, e aí eu gostaria que vocês falassem assim, será que esse texto está coeso, está coerente, será que está legal? Né? Aqui é uma parte do texto, né? Alguém gostaria de ler, por favor? Gostaria. Posso? Sim. Com o descobrimento da agricultura e pecuária na Idade da Pedra, o ser humano abandonou sua vida nômade, de caçador e coletor, para se tornar sedentário. Porém, no século XX e XXI, o sedentarismo vem se tornando cada vez mais um problema. Devido à falta de atividade física, as pessoas estão desenvolvendo doenças relacionadas ao sedentarismo, como obesidade, problemas cardiorrespiratórios, envelhecimento precoce, etc. Por isso, torna-se imprescindível a prática de atividades físicas, a fim de evitar doenças e retardar o envelhecimento. Tese. Ali, então, é a tese da pessoa. E aí, olha que interessante os conectivos, né? Porém, tá vendo? Contudo, né? Entretanto, no século XX e XXI, então, assim, a pessoa, ela traz ali, inicialmente, uma contextualização. Vocês acharam interessante essa contextualização? Né? Fala sobre o descobrimento da agricultura, pecuária, na Idade da Pedra. Então, começa a trazer uma contextualização histórica, nesse caso, né? Depois entra no tema. Qual que é o tema, gente, dessa redação? Qual que é o tema dessa redação? Você não sabe o tema, mas por que você, pela escrita desse estudante aqui, o que você pensa? Obesidade, alguma coisa assim relacionada com obesidade? Não, porque ele está falando o seguinte. Sedentarismo, né? Exatamente, porque a obesidade ele sinaliza como, ele dá exemplo, obesidade, problemas cardíacos, né? Ah, é mesmo, tá certo. Isso é o exemplo, ele exemplificou com eles. Ele falou sobre aqui, ó, o sedentarismo vem se tornando, tá vendo? Ó, ele fala sobre isso, depois ele toca de novo no assunto, no tema. Doenças relacionadas ao sedentarismo. Então, eu nem preciso, como corretora, já com um olhar mais apurado, desde 2015, trabalho nessa área, eu já sei que o tema envolve sedentarismo. Ok? E aí eu falo assim, tá, beleza, ele apresentou o tema, ele contextualizou, trazendo coisas históricas, deixa eu ver a tese dele, eu fico louco para saber a tese dos meninos. Por isso, trouxe conectivo, legal. Torna-se imprescindível. O que é isso? O que significa isso, gente? Necessário, extremamente necessário. Exatamente. Importante, relevante, a prática de atividades físicas. Então, ele vai ter que defender isso. Que, na visão dele, não é remédio. Vou tomar um remédio para emagrecer. Vou tomar um remedinho para ficar com mais disposição. Para ele, aqui na visão deste escritor, deste estudante, a prática de atividades físicas, aí ele coloca, a fim de evitar doenças. Então, ele vai ter que defender essa tese dele. Eu espero ler no desenvolvimento que ele trabalhe isso. Sobre as doenças. E retardar o envelhecimento. Eu espero que no segundo desenvolvimento dele ele trabalhe isso. Sobre a questão do envelhecimento, né, de retardar o envelhecimento, trabalhar a juventude, alguma coisa ele vai ter que falar sobre isso. E depois concluir as ideias, trazendo uma solução, com certeza, para a problemática dele apresentada. Entendeu? Então, aqui nós estamos mostrando introduções. Olha, isso é uma introdução bacana pra caramba, né? E aqui, gente, qual que é o tema dessa redação? Qual que é o tema dessa redação? Que não sei se eu perguntei para vocês. Que eu não sinalizei, né? Qual que é o tema? Os tics? Não. Ali é contextualização. A apresentação do tema já está marcando aí a corzinha, não? Mas qual que é? Vamos ver. Lê com calma e vamos achar. O que está marcado de verde.
Mas qual que é o tema, assim, quando você fala assim, nossa, esse aqui é o tema do estudante, o tema é sobre tecnologia, não, o tema fala aqui sobre meio ambiente. Então, qual que é o tema central que você fala assim, não, eu Os entendi. desafios às sociedades contemporâneas, com acesso digitais. Não, calma. Quem está Não, respondendo? a Cleide. Não, Cleide, lê com calma o 3. Identifica, assim, você fala assim, Lohane, esse é o tema da redação. A pessoa, ela escreve o tema da redação, e caiu no Enem, viu, gente? Isso aí é do Enem. Ela escreveu o tema da redação. Ela Redes, articula. Qual que é o redes, tema so- dessa redação? redes sociais e mídias virtuais? Não, ainda não. Caiu no Enem, gente. Vocês podem falar assim, Eu ela escreveu o falaria que é a tema. ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Então, ele escreveu o tema que caiu no Enem. É claro que aí talvez, mas tem um tempo, não lembro. Manipulação comportamental via Dados dados digitais. Não sei se vocês lembram disso, que falava que a internet, que é a manipulação do comportamento. Ele escreveu, tipo assim, gente, ele contextualizou super bem. Aí ele vai lá e pega assim, agora eu vou mostrar pro corretor do Enem, né, para a banca, que eu entendi o tema. Aí ele fala, né, com a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Esse é o tema da redação. Então, é legal isso, porque a pessoa contextualiza. Olha que interessante a jogada, gente. Você contextualiza o tema. Primeiro, você apresenta o tema para o seu leitor. Né, você contextualiza ali. Lohane, como que eu posso contextualizar? Não sei. A partir dos seus repertórios, a partir daquilo que você lembra. Aí depois você pode apresentar o tema, mas você vai chegar ali, vou trazer o nome do tema do nada. Não, ele traz um contexto também, olha. Ele faz uma apresentação, ele articula até ele colocar manipulação comportamental via das digitais. Ponto. Desse modo, e traz a tese, o posicionamento dele. Aqui, outra introdução também, que é uma introdução, por isso tem a tese. A tese é sempre apresentada na introdução. Nenhum outro lugar. Eu vou apresentar minha tese na conclusão. Você é louco. É sempre na introdução. Beleza? E aí, gente, nós temos a tarefa. O espaço escolar e sua relevância. Este é o tema. O espaço escolar e sua relevância. Possibilidades pedagógicas, sociais e interacionais. Caiu num concurso lá de Brasília. Esse tema não foi eu que criei, não. Eu falei assim, vou pegar porque ele idêntico ao concurso. Porque a pessoa pensa assim, ai, meu Deus, como que eu vou falar tudo isso? Ai, meu senhor, como que eu vou falar tudo isso? Ok. Aí, tem 2 textos motivadores. Texto 1, alguém poderia ler? A LDB, viu, gente, aí? Alguém poderia ler texto motivador 1? Fabiana, Eila, alguém? Eu posso ler. Eu leio. Oi? Vai ler ele, eu posso ler também. Você leu 2, eu vou ler 1. Tá ok. Texto motivador 1. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações de sociedade civil e nas manifestações culturais. Obrigada, Eila. Aí, eu leio o texto motivador, né? Esse aqui é o Lohane, né? Aí eu volto de novo lá no tema. Espaço escolar e sua relevância. Possibilidades pedagógicas, sociais e interacionais. Ok. Aqui, será que tem alguma palavrinha-chave que eu posso usar no meu texto? Eu não posso fazer cópia, né? Mas eu posso usar palavras-chave. Bom, que a educação, ela possibilita, então, a convivência humana. Aí eu posso colocar aqui relação humana. Aí eu já vou fazendo todas essas setinhas no meu texto, lá no dia da prova, ou no meu dia a dia aqui mesmo. Além disso, movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Então, claro que eu não vou usar essas palavras idênticas do texto, mas eu posso usar sinônimos que retome a isso, né? E como base aqui nós temos a LDB. Texto motivador 2, Fabiana. O significado filosófico da escola. A promoção de educação, qualidade para todos os alunos, levando-os a construir o conhecimento e a responsabilidade com a dignidade humana e autonomia, contribuindo, finalmente, para termos uma sociedade mais justa, fraterna e feliz. A escola deve ser a sede da esperança e a casa do conhecimento.
Bom, aqui filosofou, né, gente? Aí você fala assim, opa, quando se fala em escola, a relevância do espaço escolar, o que eu posso pegar desse texto motivador aqui, desse motivador 2, né? Sobre um espaço de trocas de conhecimento. Porque na hora que ele utiliza essa palavra assim, a casa do conhecimento, eu jamais vou colocar isso no meu texto, que isso é uma linguagem informal, mas eu posso colocar que é trocas de saberes, que permite a aprendizagem, o ensino e aprendizagem, né? Aí pode colocar também que a escola, ela tem como objetivo também educação integral. O que seria essa educação integral? Que visa a autonomia, o desenvolvimento humano, né? O cidadão, enfim, ou qualquer outra coisa que vocês possam pensar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? E aí, gente, é o seguinte, neste momento, nós trabalhamos com a introdução. Nesta oficina, vocês vão escrever agora a proposta no caderno de vocês, né? E vão elaborar a sua introdução. E depois cada uma, né, quem tiver interesse, vai ler daqui a pouco a sua introdução. E aí você pode pesquisar autor, dado histórico, que cada um tem seu posicionamento, cada um tem sua tese. E aí vocês começam hoje na oficina somente a introdução. Uma excelente introdução, tá bom? A partir dessas dicas, né, de repertório, de conectivo. E com isso, eu agradeço vocês pela atenção e vou finalizar a gravação. Mas continuaremos aqui na nossa aula, porque essa aula será, então, depois divulgada aí para os alunos que faltaram, né? Então, vou parar a gravação agora, ok, turminha? Boa noite.